Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Jonas Sérvio dá início a mais uma edição do programa Viva em Cristo, programa da Igreja Viva em Cristo, Projeto Florescer. Nessa hora eu te saúdo com a paz do Senhor, que haja a paz do Senhor sobre a tua vida, que tudo aquilo que você estiver fazendo seja para a honra e glória do nome do Senhor sobre a tua vida. Amém? Já já, o pastor Jonas vai trazer uma pequena ministração da palavra de Deus para as nossas vidas, uma palavra que venha ao encontro, não é, daquilo que você tem colocado na presença do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, enfrentado, qual é a tua luta, mas o Senhor, Ele sabe, você sabe e o Senhor também sabe, com certeza. Deus, Ele abençoa um coração de fé, um coração disposto, um coração que se quebranta na presença dEle. Daqui a pouquinho, então, o pastor Jonas vai trazer uma pequena ministração, porção da palavra do Senhor para as nossas vidas. Deixa eu fazer um convite a você para estar conosco em uma de nossas reuniões ali na Igreja Viva em Cristo, tá? Rua Carlos Alberto Braune, número 29 é o nosso número, é muito fácil de achar. Vou repetir, Rua Carlos Alberto Braune, número 29. É ali terminando a Rua Monte Líbano, começando a subir para o bairro das Brownies, todas as sextas-feiras às 19h30, é a Sexta-feira da Vitória. E aos domingos, às 19h15, louvor, adoração, busca ao Espírito Santo de Deus, poderosa palavra do Senhor. Nós somos ministrados pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, e com certeza Deus tem abençoado vidas. Não tenho dúvida daquilo que eu estou te falando. Deus tem abençoado vidas, Deus tem salvado, Deus tem libertado, Deus tem curado, para o nome dEle ser exaltado e glorificado. Deus tem instruído na sua palavra, o Espírito do Senhor tem feito trabalho na vida de cada um que se propõe a buscá-lo, que se propõe a entregar a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Repetindo, Rua Carlos Alberto Braune, número 29, ok? Subida das Brownies ali, quando termina a Rua Monte Líbano. Às sextas-feiras, às 19h30, é a Sexta-feira da Vitória. E aos domingos, às 19h15, ao louvor, adoração, busca ao Espírito Santo do Senhor e a poderosa palavra de Deus. Amém? Você que está parado, você que estacionou aí, na sua fé, não fique de fora, volte. Você que, eu sempre digo isso, mas eu fazia, pastor Jonas, volte a fazer. O fazia já ficou lá atrás no passado. É preciso que você tenha agora a condição de fazer novamente aquilo tudo que você fazia, voltar a exercer, voltar a fazer, para o nome do Senhor ser glorificado sobre a tua vida, para o Senhor terminar a boa obra que começou em você. Amém? Não fique de fora. Volte a louvar o Senhor, volte a trabalhar na obra do Senhor, volte a pregar a palavra do Senhor, volte a ser um músico, um instrumentista na casa do Senhor. Não sei, você sabe, Deus sabe, eu sou apenas um simples servo do Senhor te aconselhando a voltar para a casa do Pai, a voltar para a presença do Senhor. Mas eu não consigo, pastor Jonas, porque as pessoas são isso mesmo, infelizmente, não deveria, mas são. Mas Deus não é assim, o dono da obra não é. O dono da obra não é. E se o dono da obra não é, para mim já é o suficiente, porque o meu trato é com o dono da obra. Amém? Eu enxergo o dono da obra. Se eu for enxergar os detalhes, eu também vou parar. Ok? Mas fiel é Deus que nos chamou. Tá? Então não fica de fora, não, volta, dá tempo, no nome de Jesus. Deixa eu ler aqui um texto da palavra do Senhor que eu separei para mim e para você hoje, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 41, Isaías 41, Deus está falando que Ele tem um carinho especial
pelo povo de Israel, né, que Israel foi eleito, né, um povinho pequeno, né, povinho no sentido, né, de carinhoso, um povo pequeno, né, um povo que, comparando com as outras nações dos tempos antigos, Israel era muito pequeno, não é? Deus mesmo falou, né, é um bichinho, ou seja, pequenininho, não é? De uma forma carinhosa até Deus falando, mas Deus fazendo, né, trazendo a entender que Israel era muito pequeno diante das outras nações, assim como é hoje. A nação de Israel não é uma nação grande, mas é uma nação abençoada, uma nação próspera, uma nação que a promessa de Deus, ela se cumpre a cada dia sobre aquele povo. Amém? Então Deus aqui de uma forma carinhosa, falando, né, que havia chamado Abraão, que era semente de Abraão, o povo de Israel, semente de Abraão, amigo de Deus, olha só, que tinha Israel com todo carinho, e num determinado momento aqui no versículo 18, né, vou ler Isaías 41, versículo 18, Deus falando, né, das situações difíceis, né, e Deus aqui usa uma figura de linguagem muito bonita para o povo de Israel e serve para a nossa vida, usando o profeta para falar, não é, até com relação ao advento de Cristo, do Messias. Fala assim: abrirei rios, versículo 18, abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais, ou seja, aonde não tinha a mínima possibilidade de existir vida, Deus estaria trazendo vida, né? Abrirei, né, por amor da nação de Israel, pela aliança que Deus tinha e tem com Abraão, amigo de Deus, com a aliança, através da aliança que Deus estabeleceu com Abraão, depois com Isaac e com Israel, né, com Jacó. Deus ele trama, no bom sentido, né, um plano maravilhoso para a nação de Israel. E ele disse aqui que, embora, né, o deserto ele possa ser um lugar inóspito, um lugar de dificuldade, um lugar difícil, de difícil sobrevivência, Deus ele tinha como transformar essa realidade numa realidade de bênção. Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, a terra seca se tornará um manancial. Então, é uma promessa de alívio, uma promessa de bonança, uma promessa de refrigério, uma promessa de escape, uma promessa de bênção de Deus, de cuidado de Deus, do Deus que tem cuidado do seu povo. Né? Eu vou começar, né, as minhas colocações, né? Em primeiro lugar, Deus não é cuida do seu povo, Deus tem cuidado do povo dele. Você que é povo de Deus, né? Deus tem cuidado de você, Deus tem guardado você, Deus tem livrado você, a tua casa, Deus tem amparado você, Deus tem estendido a mão sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus tem feito com que você venha a perceber o carinho, o cuidado que Ele tem com você, né? Deus cuida dos seus, Deus provê para os seus, né? Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, provisão de Deus. Deus ele é o Deus da nossa provisão, né? As nossas necessidades, elas são providas pelas mãos do Senhor, pelas fortes mãos do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor tem sido o nosso provedor, o Senhor tem sido o nosso ajudador, o Senhor tem sido o nosso auxílio, nosso escudo, a nossa fortaleza, não tem nos abandonado, não é? De agora para frente, o clima começa a esquentar, né? A temperatura
propriamente dita, por causa, a primavera já começa a temperatura esquentar e tem um horário do dia, às vezes no calor nos dá aquela sede. E quando nós bebemos aquele copo de água fresquinha, traz um alívio, traz um refrigério. E Deus, Ele é o primeiro interessado a trazer alívio, a trazer refrigério no nosso coração. Deus aqui, Ele diz para o povo de Israel, usando o profeta Isaías, que através da aliança que Ele tinha com Abraão, seu amigo, Ele traria bênçãos sobre o seu povo. Todas as vezes que o povo se voltasse para Deus, Deus estaria atento ao seu povo. E o Senhor, Ele tem uma aliança com a sua igreja através da obra do seu Filho, a obra de cruz, sobre o Calvário. Então, da mesma forma que Deus tem uma aliança com Israel através de Abraão, Deus também tem uma aliança com a sua igreja através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se importa com as nossas vidas, Ele é um Deus que tem estendido a mão para cada um de nós, Ele é um Deus que traz refrigério, traz alívio. O salmista, no Salmo 46, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia, ou seja, Deus está junto, Ele está perto, Ele é um auxílio presente, é um refúgio presente, é um escudo presente. Ele não é um Deus ausente, um Deus que se afasta, um Deus que criou o ser humano e abandonou o ser humano ao léu da sorte. Não, Ele é um Deus que está sempre voltado. O mesmo profeta Isaías disse que os ouvidos do Senhor não estão tampados, nem os braços encolhidos. Os ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, nem os braços encolhidos para que não possa ajudar, salvar. Então, Deus, Ele está sempre ligado, por assim dizer, nas nossas vidas, nas vidas daqueles que o buscam, que entregaram a sua vida para Ele, nas vidas daqueles que estão debaixo da aliança do Senhor. O Senhor Jesus, Ele estabeleceu a nova e eterna aliança, Ele mesmo disse isso. Quando Ele derramou o sangue, quando Ele participa, da ceia com os discípulos, Ele disse que o sangue que seria derramado, e Ele deu o cálice para os discípulos, simbolicamente falando, Ele disse que era o sangue da nova e eterna aliança. Então Deus, Ele tem uma aliança comigo e com você através da obra que o Senhor Jesus executou sobre a cruz do Calvário por mim e por você. Então, se alegra, mesmo às vezes em meio às lutas, em meio às adversidades. Olha, o inimigo se levanta para cair. O gigante, ele pode ser grande, mas ele não é maior que o nosso Deus. Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, a terra seca se tornará em manancial. Deus, Ele deseja trazer um tempo de restauração, de renovo, de frutificação, porque o deserto, se ele for irrigado, ele começa a produzir. E se você cultivar árvores frutíferas, ou leguminosas, ou etc., aquela irrigação vai fazer com que aquele lugar que era deserto, através da água, através da irrigação, ele possa frutificar num lugar que antes não tinha como, num lugar que antes era praticamente impossível o cultivo de gêneros alimentícios. Mas através da irrigação da água se tornou possível. Então, Deus, Ele é um Deus que gosta, por assim dizer, que Ele se alegra quando nós passamos a frutificar na presença dEle. Seja alguém frutífero, O pastor Jonas precisa ser frutífero. Eu tenho defeito. Pastor Jonas, o senhor não tem defeito? Tenho muitos. Eu sou um ser humano igual você. Eu tenho defeito, tenho falhas.
Talvez eu tenha mais falhas do que acerto, porque eu sou um ser humano igual você, exatamente igual, só que eu tenho uma função diferente, né, a qual Deus me colocou. Então eu tenho que procurar me separar daquilo que me afasta de Deus. Mas eu em nada sou diferente de outros seres humanos. Ok? Então, Deus ele se alegra, né, quando eu estou frutificando. É preciso que nós sejamos frutíferos. É preciso que nós venhamos a glorificar o nome do Senhor através da nossa vida, através da nossa existência terrena. Pastor Jonas, mas nem todo mundo gosta de mim. E nem todo mundo gosta de mim também. E nem todo mundo gosta do Senhor Jesus. E nem todo mundo gosta do outro. É assim. Mas o importante é você não ficar paralisado, não ficar paralisada por causa dessas coisas. Jesus enfrentou oposição, os discípulos enfrentaram oposição, mas não deixaram de frutificar. João Batista enfrentou ferrenha oposição, mas não deixou de ser frutífero. O apóstolo Paulo enfrentou oposição ferrenha dentro e fora da igreja, mas não deixou de ser frutífero. Ele mesmo disse que ele combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Amém? Então Deus cuida de nós, Deus ele é o nosso provedor e Deus é aquele que se alegra, né? E Ele mesmo é o autor da nossa frutificação. Ele não só se alegra quando nós frutificamos, mas Ele é aquele que faz com que aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, nas nossas vidas, nós venhamos a ser fecundos para a glória do nome dEle. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo aqui. O Senhor é contigo. Creia no Senhor. Coloca a tua vida diante do Senhor. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Eu não estou dizendo que é fácil, não existe nada fácil. Não é? Facilidade, escute isso, eu sempre falo isso. O pastor Jonas não prega facilidade, porque facilidade não existe. Não existe evangelho fácil. Eu não prego facilidade, eu prego possibilidade. O evangelho é uma possibilidade. É possível você ser um cidadão dos céus. É possível você mudar de vida. É possível o Senhor te curar. É possível você frutificar na presença dEle. É possível a sua vida nunca mais ser a mesma. Então, mas facilidade não existe. O Evangelho não é facilidade. Jesus certa vez declarou que aquele que quisesse ir após dele tinha que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus não está falando que ia ser mole, que ia ser fácil, mas Ele está falando que ia ser possível. Se Ele disse que tem condição, né, de eu negar a mim mesmo, as minhas vontades, deixar as minhas vontades de lado para fazer a de Deus, é possível. Pode não ser fácil eu deixar de lado as coisas que eu gosto para servir a Deus em primeiro lugar. Fácil não é, nem para você nem para mim, mas é possível. Tomar a minha cruz, não é? Cruz, em algumas vezes, ela denota o quê? Sofrimento, abnegação, não é? E não é fácil você se abnegar, você passar por certos sofrimentos, dificuldade na sua vida, não é fácil. Talvez você pense assim, eu não queria estar passando nada disso, mas simplesmente tem coisa que nós não escolhemos na vida, nós simplesmente passamos aquilo. E é melhor passar certas coisas na vida com Jesus, dando glória a Deus, do que passarmos sem esperança. Por isso tantas pessoas, às vezes nas horas difíceis, né, que nas horas da provação, muitas cometem, né, uma fatalidade contra si mesmo, porque tamanha é
a prova, tamanha é a adversidade. Então, mas se eu entendo que o Senhor está comigo, eu vou ter bom ânimo. Jesus disse isso. No mundo tereis aflição, mas tende o quê? Bom ânimo. Confia no Senhor, tenha bom ânimo. Pode ser que as coisas não estejam muito fáceis hoje, mas você caminhou até aqui. E quem sabe daqui para frente, aquilo que eu li aqui, Deus fala, né, aqui mesmo no contexto, né, que muitos vão sentir sede, da língua ficar grudada, né, ao palato, mas para a casa de Israel, para aqueles que buscam o Senhor, abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, e a terra seca vai se transformar em manancial. Isaías 41, versículo 18. Então, Deus não está falando que ia ser fácil para a nação de Israel, mas Ele estava junto. Que ia ser moleza, mas Ele está junto. Que Israel ia ter tudo fácil, não. Mas sempre tem a possibilidade de Deus intervir na nossa vida. Eu sempre digo isso ali na Igreja Viva em Cristo. Creia na possibilidade de Deus transformar dias ruins em dias abençoados. Pode ser um dia muito ruim hoje. Amanhã Deus pode trazer uma bênção tremenda na sua vida e na minha vida. Pedro não tinha pescado a noite inteira. Jesus falou assim, joga a rede à direita, vai de novo ao mar alto e joga a rede à direita do barco. Dali a pouco não dava conta de trazer os peixes para a embarcação a ponto de pedir ajuda. Não é isso? Então, creia na possibilidade do Senhor trazer uma grande transformação para a sua vida. Fala de transformação também o texto, né? Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, e a terra seca se transformará em manancial. Transformação, o Senhor, Ele te transforma. Pastor Jonas, eu não consigo mudar. O Senhor tem capacidade de transformar você e eu. O Senhor tem capacidade de transformar a nossa vida, e não só a nossa, como de todos aqueles que se colocarem na presença dEle. Deus, ele pode aquilo que nós não podemos. Deus, Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. Deus, Ele vai aonde nós não conseguimos ir. Deus penetra no ser humano aonde ninguém consegue penetrar. Ok? O Espírito do Senhor, a palavra de Deus, e ela mesmo diz isso, em Hebreus capítulo 4, ela tem o poder de penetrar no ser humano onde ninguém é capaz, mas o Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito, é. Então, creia. O Senhor te chamou, o Senhor está contigo, o Senhor é o teu provedor, o teu ajudador, aquele que está junto, aquele que vai à tua frente, aquele que mata a tua sede espiritual, que te dá alimento para você continuar a jornada da tua vida. Não desista, não desanime, volte para a casa do Senhor, conforme eu digo. Não desista, busca o Senhor. Pastor Jonas, eu queria experimentar. Eu nunca experimentei isso de Deus na minha vida. Não perca tempo, está na hora de você levantar a cabeça. Eu sei que Deus está me usando para falar. Então está na hora de você levantar a cabeça e buscar o Senhor. Eu não estou falando de facilidade, repito, mas eu estou falando de possibilidade de Deus na tua vida. Creia que Deus é poderoso para transformar a tua situação, ok? Se você olhar aos olhos naturais, não tem como abrir rio em lugar alto, não tem como fazer o deserto. Eu estou falando no sentido, não é natural. Pega um deserto, olha para o deserto do Saara e fala, como tem chance de viver alguma coisa aqui? Só que Deus não precisa dos meios que nós precisamos. Deus não precisa dos caminhos que nós precisamos. Ele é Deus. Ele tem o jeito dele. E o jeito de Deus sempre vai ser o melhor para mim e para você. Amém?
Recebe essa palavra no teu coração, essa palavra de bênção, essa palavra de Deus na tua vida. Nós vamos orar. Se você deseja estar conosco na Igreja Vive em Cristo, Rua Carlos Alberto Brown, número 29, é o nosso número, ok? Subida das Brownies ali, quando termina a Rua Monte Líbano, sexta-feira às 19h30, sexta-feira da Vitória, domingo às 19h15, louvor, adoração, busca o Espírito Santo de Deus e a poderosa Palavra do Senhor. Amém? Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Está afastado? Volte, no nome de Jesus. Está afastada? Volte. Dá tempo, no nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, por cada telespectador que nessa hora assiste a Nova TV, o Canal 14. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha abençoá-los. Se é cura, se é restauração, transformação, provisão, milagre, não sei. Provisão, não sei, o Senhor sabe, eles sabem, o Senhor sabe, mas só possa abençoá-los, as suas vidas, poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a direção da Nova TV, abençoa, Senhor, a cada um que faz parte dessa emissora, abençoa a Tua igreja, Senhor, nesse país, abençoa as autoridades constituídas, ó Pai, de norte a sul, de leste a oeste, que Teu povo seja abençoado, que a Tua igreja, Pai, seja abençoada, guardada a cada dia, Pai, para a glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos e te agradecemos o nosso muito obrigado, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Pastor Jonas Serra vai ficando por aqui, até uma outra oportunidade, se o Senhor se permitir, não é? Meu muito obrigado mesmo pela tua audiência, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.